Bom dia. Puta merda. Já comecei bem. O pessoal tem acontecendo alguma coisa no meu áudio. Por que eu tô aqui? Primeiro eu não estava conectando, agora tem. Por onde que eu entrei? Ai, meu Deus. Espera aí, gente. Eu não sei o que está acontecendo. Espera aí. Será que essa sou eu? Não. Alguém pode? Espera aí. A gente está dando eco. Eu acho que eu estou em 2 canais. Eu não sei como. Espera aí, que eu vou sair. Por que está acontecendo? Será que eu tenho outro Zoom? Bom dia, Iago. Vocês estão ouvindo a mesma coisa que eu? Eco? Ó. Como... Oi, Bárbara. Tá, eu vou tentar. Não, faz 7 minutos que eu estou tentando abrir. Eu estava aqui no horário de aula e eu estava dormindo. Espera aí, eu vou sair e vou entrar. Oi. Olha, eu nem saí, eu saí de uma e fiquei na outra. Como é que eu entrei 2 vezes? De que jeito? Eu saí de uma, eu entrei 2 vezes, eu não sei como que eu entrei 2 vezes. Vai entender. Nossa, começou bem a meu junho. Pior que essa coisa fica gravada e eu disse o nome, vocês me desculpem. Vocês me ouviram ou não? Não, né? Sim, mas eu sentei aqui no horário 10 para as 8. E nada do Zoom, e nada do Zoom. Não. Oh, desculpa, é que eu já estava aqui atucanada, né? Eu já mandei mensagem para a Michelle, até vou mandar dizendo que agora eu consegui entrar. Mandei uma foto para ela, olha aqui, eu não consigo entrar. Agora eu só vou responder e dizer que está tudo certo. Tudo certo agora. Deu, consegui. Eu acho que não sei o que aconteceu, gente. Deu. Um bom dia para vocês. Agora tá tudo certo, já entrei. Foi mal aí. Vamos lá continuar nossa aula. Mais um mês, eu acho, mais 4 semanas, né, até a nossa próxima, mais 2 semanas até o nosso próximo comunicado. Vamos nessa vida aí de aula online, né? Ai, deixa eu só abrir aqui porque fechei tudo, né? Vou compartilhar minha tela com vocês. Hoje a gente termina o livro. Nossa, abri 1, 2, 3, 4 vezes a mesma pasta. Conecta. Nós estamos no livro 2, no módulo 6, né? Que feio que eu disse o nome. Tá. Onde vocês estão agora, que eu não estou achando vocês na minha tela? Se vocês sumiram. Meu Deus. Acho que esse Zoom não tá bom hoje, porque eu não consigo nem abrir mais a tela. Onde vocês estão? Ah, deu, consegui. Tô abrindo, gente, só um pouquinho.
Bem-vindo de volta ao slide 23. Não, não é o slide 23. Volta. Tá, eu vou compartilhar agora a minha tela. Só deixa eu sair daqui. Como é que eu saio dessa tela aqui? Tem alguma coisa errada aqui. Ah, aqui. Aqui. Não, não é que tem alguma coisa errada. Agora que eu tô me dando conta, é que minhas últimas aulas foram todas no Classroom, e aí o painel é todo diferente. É agora que eu acho que caiu a minha ficha que eu tô no Zoom e não no Classroom. Tá, então é aqui. Estão vendo a minha tela? Beleza. Deixa eu ver quem é que tá aí que eu acabei não vendo. Laila, Lara, que mais? O Henrique, a Tainá eu já tinha visto. João Vitor, bom dia, gente. Quem mais? Adriana, bom dia. Rita, bom dia. Parabéns pelo teu aniversário. Foi tu que estava de aniversário, né? Bom dia, Adriana. A Rita tá aí? Ou é só aqui, ó? Parabéns pelo... Tu estava de aniversário, né? Não sei quando, mas foi esses dias que eu vi. Parabéns, minha querida. Sucesso para ti nesse teu ano que inicia na data do teu aniversário. Isso, eu não sabia se tinha sido ontem, eu acho que eu vi ontem de alguém que postou alguma coisa assim. Parabéns, muitas e muitas felicidades para ti. Vamos lá, então, pessoal, nós paramos em nomenclatura de ácidos. Peraí. E aí, ó, nós vimos nesse módulo, tudo que a gente viu nesse módulo, ó, a gente até está indo bem tranquilo, porque vocês já não têm o livro 3 ainda, tem previsão para receber o livro 3? Ó, vimos NOx. Nossa, isso NOx a gente já viu na outra semana, né? A última semana a gente viu óxidos, basicamente óxidos. Vimos as nomenclaturas dos óxidos moleculares, vimos as nomenclaturas dos óxidos iônicos, né? Vimos a nomenclatura antiga, né? O maior íquo e menoroso, algumas regras de... Deixa eu aumentar aqui, fica melhor. Vimos alguns metais comuns de transição que tem carga, não, menos o chumbo e o estanho aqui, que não são de transição, mas o ferro, o cobalto, o níquel, o cobre, o ouro, são metais de transição assim mais comuns, daí eu deixei aqui as cargas variadas desses metais que formam as bases. Paramos em, acho que a gente parou aqui, ó, quer ver, ó? A gente parou exatamente, pelo que eu anotei, isso aqui a gente já tinha terminado, ó. A gente viu a nomenclatura dos óxidos, as classificações, os ácidos, vimos as reações com os ácidos, vimos a teoria de dissociação e ionização, vimos a reação de ionização dos ácidos. Aí vimos nomenclatura de hidrácidos, isso aqui que a gente viu. Não, aí no livro de vocês traz isso. Aí a gente viu a nomenclatura de hidrácidos e eu parei exatamente aqui. Nomenclatura de oxiácidos. Tá? Então, pelo menos foi o que eu anotei aqui, ó. Nomenclatura de oxiácidos. Tá? Então, assim, na nomenclatura de oxiácidos, nós temos várias regras, na realidade. Tá? Nós vamos ter uma regra para cada tipo de elemento. Então, por exemplo, assim, ó, se a gente tivesse uma tabela periódica desenhada mais ou menos nesse estilo aqui, eu acho que esses dois eu ainda dei, mas eu não terminei o resto. Ó, se nós tivéssemos isso aqui,
Eu acho que foi no outro slide, mas tudo bem, não tem problema. Só para a gente dar uma revisada, não começar do além. Ó, nós temos o boro, o carbono e o silício. Esses elementos aqui vão seguir essa regra. Ácido D, nome do elemento. Então, nós temos o ácido carbônico, termina com ico. Tira o O, né? O carbono tira o O e bota o ico. Então, só para esses 3 elementos serve essa regra, ó. Só para esses 3. O boro fica ácido bórico e o silício fica ácido silícico. Aí nós vamos ter, pessoal, o nitrogênio aqui, ó. Nós vamos ter o nitrogênio aqui. E aí nós vamos ter, aí aqui os gases nobres não vão formar ácidos, né? A gente vai riscar. Aí para o nitrogênio a gente vai ver a regra aqui, uma outra regra, que eu acho que está no outro slide, ou nesse aqui embaixo. E para os demais elementos, fósforo e arsênio, nós temos outra regra. Então nós temos 3 regras para os ácidos, tá? Então é isso que a gente vai ver, 3 regras, tá? Então boro, carbono e silício. Fósforo e arsênio, ó, a gente usa um hidrogênio meta na fórmula, né? Aqui não importa a quantidade de hidrogênios. Veja, eu posso ter 2, 3 ou 4 hidrogênios. Se for boro, carbono ou silício, a nomenclatura é ácido D, aqui vai o nome do elemento, terminação ico. Se for fósforo ou arsênio, aqui importa a quantidade de hidrogênios. Se eu tiver um hidrogênio, eu vou usar o prefixo meta. Se eu tiver 3 hidrogênios, é facultativo. Geralmente a gente não usa o orto, tá? Geralmente a gente não usa. E não é obrigatório. E quando eu tiver 4 hidrogênios, eu sou obrigatório a usar o piro. Então, isso aqui é o prefixo. Aqui vai o nome do elemento. Aqui vai o nome do elemento. Se o NOx, por isso que a gente vê NOx nesse módulo, né? Se o NOx for mais 3 do fósforo ou do arsênio, a gente vai terminar com oso. Se o NOx for mais 5, a gente vai terminar com um ico. Tá? Então, ó, por exemplo, como é que é o ácido fosforoso? Vejam que eu não estou usando orto, ó. O orto é facultativo, orto fosforoso, tá? O oxigênio vale menos 2. Menos 2 vezes 3, menos 6. Aqui vai dar mais 3. Então, aqui falta 3. Então, a carga sendo 3, eu tenho que terminar com oso e o orto é facultativo. Então, ácido fosforoso. Ácido fosfórico. Por que é ácido fosfórico? O orto é facultativo. Então, pode aparecer orto fosfórico? Pode, mas não é obrigado a aparecer. Então, o oxigênio vale menos 2. Aqui vai dar menos 8. O total de menos 8 desse lado. Aqui vai dar mais 3. Então, o fósforo tem que ser mais 5. Se ele é mais 5, tem que terminar com ico. Então, ácido fosfórico ou ortofosfórico, tá? Mas a gente não usa. H4P2O7. Peguei um exemplo. Esse aqui tá, os dois estão no livro. Esses dois eu peguei aqui. Esse aqui eu peguei só para dar um exemplo onde eu sou obrigada a colocar o prefixo, tá? Então, 4 hidrogênios, sou obrigada a colocar o piro. Então, ácido piro, aí eu tenho que calcular o NOx desse cara. Menos 2 vezes 7 dá menos 14. Menos 14 com 4, falta 10. Então, esse cara aqui todo tem que ser mais 10, ou seja, cada fósforo mais 5. Então, ácido piro porque tem 4 hidrogênios, ico porque a carga é mais 5. Ácido pirofosfórico. Claro, pessoal, é assim, ó. A sugestão do livro de vocês, na realidade, o que ele sugere é isso aqui, né? Essa lista aqui, ó. Ele sugere uma lista enorme aí para vocês. Só que, lembrando, alguém tinha me perguntado quais os mais importantes. Daí eu falei aqui, né? O do carbônico, o sulfuroso e o sulfúrico. Isso, eu falei, eu acho que foi tu que me perguntou, né, Adriana? Não? Eu lembro que alguém, eu lembro que alguém tinha me perguntado, porque a lista era imensa. Então, assim, eu não acredito que seja o maior método ficar decorando esse monte de ácidos que tem os que vocês nem vão usar. A maioria deles aí tem uma lista imensa. As fórmulas giram sempre em torno dos mesmos ácidos, tá? Os hidrácidos, basicamente, esses caem sempre, o clorídrico, o sulfídrico e etc. E desses aqui, ó, por exemplo, isso aqui não, dificilmente, isso aqui não vai aparecer para vocês.
entendeu? Do isonitrilo. Agora, o ácido cianídrico, que é do cianeto, utilizado nas câmaras de gás, lá na Segunda Guerra Mundial, aí esse possivelmente pode aparecer. O ácido clorídrico vai aparecer sempre. Então, a gente tem que usar o bom senso, né, para poder saber o que estudar, tá? E esses aqui também, esses três. Outra coisa, esse pirofosfórico dificilmente aparece, mas, né, na dúvida. E esse aqui são as outras regras que se tem, ó, pessoal. Para todos os demais elementos, a regra é essa aqui, ó. Então, mais um termina com hipo, nome do elemento, terminação oso. Mais 2, mais 3 ou mais 4 não tem prefixo, é só nome do elemento, terminação oso. Então, olha só, o iodo, ele pode ser assim, ó, hipo, porque a carga aqui do iodo é mais um. Então, hipo, iodo, termina, não vai ficar iodoso, né? Então, tira, quando tu terminar com vogal, tu tira a última vogal. Então, iodoso. O iodo aqui, ó, 2 vezes 3 menos 6. O hidrogênio é mais 1, então o iodo é mais 5. Então, o que é a regra mais 5? Não tem prefixo, ó, não tem prefixo. E a terminação é ico, ácido iódico. Então, tu pode também saber a regra, tá? São duas formas que eu acho mais normal, digamos assim, para estudar. Melhor tu saber a regra, porque daí tu não tem que decorar os ácidos, só tem que decorar a regra. Entendeu? Agora, não, eu prefiro não saber a regra e decorar 5, 6 ácidos comuns. Bom, daí tu corre o risco de não saber algum outro, entendeu? Então, aí vai ser a critério de vocês, quanto vocês dominam de nomenclatura, tá? Mas ficar decorando uma lista de 20, 30, 40 ácidos, não acho que é esse o caminho. Olha, o iodo aqui, ó, termina com carga mais 7. Mais 7 eu vou usar per, que é o prefixo, ico, que é o terminação da nomenclatura. Então, essa aqui, ó, é a regra maior que a gente tem. Se for mais 1 é hiposo, se for 2, 3 ou 4 é só oso, se for 5 ou 6 é só ico, e se for 7 é perico. Lembrando que é válido para o nitrogênio, grupo 16 e grupo 17 da tabela periódica. É ali que formam os maiores ácidos que a gente tem, tá? Então, nós temos aqui, ó, com o nitrogênio, ó, o nitroso e o nítrico, não tem hipolitroso nem pernitroso, né? Então, a gente só tem carga no nitrogênio mais 3 ou mais 5, então, por isso que é nitroso e nítrico. O bromo e o iodo estão no mesmo grupo, pessoal. O cloro também está no mesmo grupo. Então, todos os que estão no mesmo grupo, ó, iodo, bromo, e se eu pegasse o cloro... Será que eu não botei o cloro aqui? Não botei. Mas o cloro segue o mesmo comportamento, ó. Eu só substituiria hipocloroso, cloroso, clórico e teria o perclórico embaixo, ó. Então, eu poderia, só substituo. Então, se eu souber eu sei o do bromo e eu sei do iodo, se eu souber o do cloro, por exemplo. Estou colocando, né, nesse quadro aqui os mais comuns, tá? E o do ácido do enxofre, que nós temos o sulfuroso e o sulfúrico, porque o sulfuroso é mais 4 e o sulfúrico é mais 6. Então, não vai ter o hipo e nem o perico, tá? E aí nós temos pessoal, que eu escolhi colocar aqui, porque vai aparecer aí nos exercícios de vocês, tá? Muito difícil para nós, mas já apareceu nas provas bem antigas, tipo assim, ó, 2009, 2008, é muito antigo isso. Mas já apareceu esse cara aqui, ó, que é o ácido per, usei o per, é o manganês, então eu usei a terminação ico, permangânico. Então, talvez dos ácidos que contêm metal, esse aqui é o único que vocês realmente precisam, talvez, saber. É mais por descargo de consciência, tá? Então, cuidado, mas eu sigo a mesma regra do ácido permangânico, do ácido de carga mais 7. É só calcular o NOx do elemento central, ó. O oxigênio vale menos 2 vezes 4 dá menos 8, o hidrogênio é mais 1, falta 7. Então, ácido permangânico, tá? Então,
essa aqui eram as regras que estavam faltando aí dos ácidos. Então, se vocês estudarem os ácidos que estão nos 2 slides, nesse e nesse, tá ok. Entendeu? Acho que são os mais comuns, tá? Esses 2 slides aí. Bom, aí, pessoal, nós vamos para as bases ou hidróxidos. Lembrem que o estudo das bases e dos ácidos veio lá do conceito de Arrhenius, né? Que ele definiu que algumas substâncias em solução aquosa originavam íons. Aí que ele começou o estudo da ionização e começou o estudo da dissociação. Com o tempo, né? Depois ele descobriu, ele ganhou o Nobel por causa desse trabalho. E depois ele aprofundou os estudos nas funções inorgânicas e definiu, né, que ácidos eram todas aquelas substâncias que em água sofriam ionização, então formavam soluções iônicas, e as bases se dissociavam em água. Então, aqui, ó, antes de definirmos o conceito, a gente vai ver o número de oxidação dos principais metais, tá? Isso aí é a sugestão que o livro traz para vocês. Então, ó, lá nos óxidos, eu já tinha dado essa sugestão do NOx, tá? Lá nos óxidos, a gente falou dos óxidos de carga fixa e os óxidos de carga variada. Os de carga fixa, a gente não usa número romano, e os de carga variada a gente usa. Segue a mesma regra para as bases. Óxidos e bases, óxidos iônicos e as bases, tem o comportamento da nomenclatura é bem semelhante. Só que ao invés de a gente usar óxido de, a gente vai usar hidróxido de, tá? Então, óxido equivale ao composto binário, onde o oxigênio é o mais eletronegativo. Bases são compostos iônicos, na sua grande maioria. A gente tem uma exceção, a gente vai falar dela, mas são substâncias que terminam com OH. Então, tem o íon hidroxila, ou também chamada oxidrila. Então, bases, na verdade, nós vamos usar o termo hidróxido porque vem do OH. Então, os metais alcalinos e a prata têm carga mais 1, já tinha falado lá nos óxidos. Os metais alcalinos terrosos, o zinco e o cádmio, carga mais 2. O alumínio e o bismuto pouco aparece, tá? Mas o alumínio aparece bastante, carga mais 3. Então, é só para a gente lembrar lá das regras de NOx, aqui para as bases vai servir a mesma que a gente viu lá nos óxidos. E os elementos de transição, que eu também tinha falado para vocês, que tem carga variada, que eu ainda falei do maiorico e menoroso. Tá? Então, maior carga a gente vai usar uma nomenclatura, para menor carga, para maior carga a gente vai usar o ico e para menor carga a gente vai usar o oso. Então, o ferro pode ser ferroso ou férrico, o cobalto, cobaltoso ou cobáltico, níquel, niquiloso ou niquélico e assim sucessivamente. Nada muda lá, só que ao invés de ser óxido de, vai ser hidróxido de, tá? Mas a gente vai chegar lá na regra. Aqui ele destacou outros, ó, pessoal. Muito difícil aparecer o mercúrio, tá? Eu não lembro realmente de aparecer o mercúrio, mas os outros, ó, esses aqui, eu já tinha comentado ele anteriormente. O chumbo vem de Pb, de plumbo, a gente tinha comentado isso, vem o estanho e tem o ouro. Tá? Então, esses aqui são os metais. A gente tem os de carga fixa e os de carga variada, tá ok? Com base, sabendo que os metais têm carga, alguns carga fixa e outros carga variada, a gente vai definir o conceito de base, então, de acordo com Arrhenius, tá? Porque não esqueçam, eu não sei se é comigo que vocês vão ver ou com Paulo Silva, as outras teorias. Vocês sabem quais são as outras teorias que tem de ácidos e bases? Vocês sabem que existem outras teorias de ácidos e bases, né? Quais são essas teorias? Alguém já se manifestou? Sim, sim, sim que tem. Quais? Sim, existem. Quais? Ah, de Lewis, exatamente. Não é bem assim, mas é quase isso. Podia ter botado só BL, né? A teoria de Opa, o que eu fiz ali? Peraí. Aí.
A teoria... Por que que o meu nome não aparece o meu nome ali, será? Como é que eu boto o meu nome? Por que que todo mundo tem nome e eu não? Teoria de Bronsted e Lowry. Era assim que eu queria botar. Por que que o meu não tem nome, será? Como que vocês fazem para botar o nome de vocês? Nome difícil, é verdade. Bronsted e Lowry. O Lewis ficou fácil. Para nós aparece o meu nome? Ah, para mim não aparece o meu nome, que estranho. Aparece que é eu, só eu. Você, tipo assim. Tchu. Tá bom. Então tá, se aparece o meu, tá bom. Para mim não aparece. Bom, enfim. Então é isso aí, ó. Então tenha... Tá bom. Então é assim mesmo, pessoal. Lewis, que é do par de elétrons não ligantes lá, né? Quem doa o par de elétrons não ligantes, quem tem par de elétrons para doar e outro para receber, e tem de Bronsted e Lowry, que é aquele que doa um H+, ou recebe um H+. Então, essa teoria de Bronsted, Lowry e Lewis, eu não sei se está no nosso livro ou do livro do Paulo Silva. Vocês já viram ou não? Não viram? Então, se vocês não lembravam, não pode ser que vocês não tenham visto ainda. Então, eu não sei se vocês vão ver comigo ou com o Paulo Silva. Mas, de qualquer forma, a gente está vendo uma teoria. Essa teoria é de Arrhenius. Tem as outras duas teorias, tá? Então, de acordo com Arrhenius, bases são todas as substâncias que sofrem dissociação. Lembrando que o termo dissociação só serve para compostos iônicos. Não esqueçam que uma solução iônica é formada por soluto iônico? Nem sempre. Uma solução iônica, ela pode ser formada por um soluto molecular que conduz corrente elétrica, que é o caso dos ácidos. Os ácidos são compostos moleculares que formam soluções iônicas. Então, cuidado com essas afirmações. A gente pode pensar assim, uma solução iônica só tem um composto iônico dissolvido. Não, uma solução iônica é aquela que tem íons. Eu posso ter os ácidos, que são moleculares, e as bases, que são iônicas, e os sais, que são iônicos, e assim sucessivamente. Então, base, toda substância que em água dissocia, formando uma solução iônica, e possui o íon OH-, esse menos era para estar lá em cima, ó. Peraí. Esse menos aqui, ó. Esse menos aqui, ó. É para estar lá em cima, ó. Eu que errei, tá? Já vou arrumar, porque depois eu me esqueço. Subscrito. Ops. Tá. Tá lá ele, ó. OH- chamado hidróxido. Tá? Pode ser chamado hidroxila ou oxidrila, também tem outro nome. Exemplo, ó, tem o NaOH no estado sólido, né? Ele não vai conduzir corrente elétrica. Em água, ele vai formar o íon Na+, e o OH-, dissociação iônica. A gente viu que os ácidos liberavam o íon H+, o hidrônio, e as bases o OH-. Então, é só separar o metal do OH. Ou, no caso, a gente tem uma única base covalente. Alguém lembra qual é a nossa única base covalente? Nós temos uma base covalente, pessoal. Qual é? Qual é a única... Ali, alguém botou. Isso, o hidróxido de amônio. É a única base, obrigada, João, é a única base cujo cátion não está na tabela periódica. Todos os cátions que estão do lado do OH são provenientes de metais, ou seja, eles estão na tabela periódica. Então, a única base covalente ou a única base que sofre ionização. O hidróxido de amônio não se dissocia porque é um composto molecular. Se é um composto molecular, ele sofre ionização. Então, é a única base covalente, é a única base que se ioniza, é a única base cujo cátion não está na tabela periódica, tá? Então, cuidado com ela. Então, eu vou separar o OH dos demais elementos. Então, eu poderia ter o NaOH... Por que não anda meu slide? Aqui, ó. O OH é chamado de hidroxila ou oxidrila. E aqui nós temos uma reação genérica.
Claro, genérica para o geral, ó, representa. Por que ele chama aqui, ó, de representação geral? Porque nós temos o hidróxido de amônio, que não é um metal, ele está chamando Me de um metal qualquer. Então, vocês vão ter aqui, geralmente aqui vai ser sólido, não sei porque que ele botou um aquoso ali, tá, pessoal? Não sei, eu acho que era para ser sólido aqui o correto, aí no livro, tá? E aí, em meio à água, se eu colocar em água, assim que seria o correto. Então, arrumem aí no livro, ó. Em água, eu vou ter o metal aquoso, agora sim, com a carga positiva, e o OH com essa carguinha negativa aquoso também. Então, essa aqui é a geral. Claro que se fosse o NH4+, eu acho que tem a reação mais adiante. Ó, nós vamos separar o metal do OH. O número de OHs, galera, identifica a carga do cátion. Lá nos ácidos eu falei, a quantidade de hidrogênios ionizáveis indica a carga do ânion. Aqui, a quantidade de hidroxilas indica a carga do cátion. Então, quando a gente tem as reações de dissociação, a gente não precisa muito se preocupar com a carga. É só olhar quantos OHs tem do lado. Então, eu tenho uma monobase, a carga é mais 1. Eu tenho uma tribase, eu tenho a carga mais 13. Eu tenho uma tetrabase, a carga é mais 4. Então, ó, o número de OHs equivale à carga do cátion. O número de OH equivale à carga do cátion. O número de OH equivale à carga do cátion. Tá? Pergunto, pessoal, todas as monobases com OH, todas as monobases são provenientes de metais alcalinos? Todas as monobases são provenientes de metais alcalinos? Não. Por quê? Porque existem eu posso dizer assim, todos os metais alcalinos formam monobases? Sim. Mas todas as monobases são formadas por metais alcalinos? Não. Por quê? Porque nós temos a prata, por exemplo, que tem carga mais 1 e forma uma monobase. Nós temos o ouro, que tem carga variada, pode formar uma monobase. A gente tem o cobre, que pode formar uma monobase, tá? Então, todos os metais alcalinos formam monobases, mas nem todas as monobases são de... Eu acho que eu vi isso numa questão bem antiga também, que tinha na URGS, por isso que eu falei agora. Ou eram de bases, todas as de bases são formadas pelos metais alcalinos terrosos. Não, mas todos os metais alcalinos terrosos formam de bases. Então, são questões para a gente lembrar. Tudo tem que estar em água, ó, tudo tem que estar em água, né? Então, eu botei água aqui em cima. E esses são os exemplos que estão no livro de vocês. Eu colocaria tudo no estado sólido aqui, ó. Mas ninguém vai precisar fazer equação, tá? Mas o correto é assim, né? Tu tem o estado sólido, coloca em água e ela fica aquosa. Tá? Então, em solução aquosa, forma íons. Aqui não está formando íons em solução aquosa. Então, o correto seria deixar sólido aqui. Em solução aquosa, libera o cátion e o ânion. Isso são chamadas reações de dissociação. Então, bases sofrem dissociação, tá? Continuando. Formulação de uma base. Então, como é que a gente forma uma base? Aquilo que eu já estava falando para vocês, ó. Se os metais alcalinos têm carga mais 1, eu preciso de um OH para neutralizar. Então, metais alcalinos formam monobases. Ah, o grupo 2 tem carga mais 2, precisa de 2 OHs. Então, os metais alcalinos terrosos formam dibases. Nós estamos lá no grupo do alumínio, grupo 13, que tem o alumínio, o bismuto, o galho. Não, o bismuto não está no grupo 13. Eu não estou com a tabela aqui, mas é que a carga é mais 3. Então, quem tem carga mais 3 vai formar uma tribase. Quem tem carga mais 4 vai formar uma tetrabase. Então, é assim que a gente forma uma base. Então, ó, seja um metal M com um número de oxidação mais X. Então, a fórmula do hidróxido é o metal, o elemento, o M e o elemento. Aqui está chamando de metal, mas cuidado que pode ser o NH4, tá? Então, olha só, ele te dá uma lista, ó. O hidróxido de sódio, o hidróxido de cálcio, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de ferro 2, o hidróxido de ferro 3. Agora não vai número romano, às vezes vai. Quando vai número romano e quando não vai? Na mesma regra aquela dos óxidos. Então,
Ao invés de vocês ficarem decorando assim, ó, é melhor saber, talvez, ó, aqui, ó, se eu tivesse uma tabela assim, ó, pessoal, é que às vezes a gente tem memória visual, é mais fácil para lembrar. Se vocês tiverem, vocês têm a tabela assim, né? Vocês vão ter a tabela, óbvio, na prova. Tá? Mais ou menos assim. Vocês sabem que gás nobre não vai formar nada. Então, eu vou tirar o gás nobre aqui, tá? Tirei o gás nobre. E aí, eu vou dividir aqui, ó. Vou dividir aqui e vou dividir aqui. Elementos representativos da extremidade e os elementos de transição. Esses caras aqui, ó, eles formam uma base. Exclusivamente uma base. E esses caras aqui formam exclusivamente uma base. E esses aqui formam duas ou mais, tá? Então, o que acontece? Esses caras aqui são os de carga fixa e esses de carga variada. Então, vocês já sabem que se for um elemento daqui da tabela periódica, vai ter número romano. Se for esses aqui, ó, alumínio, galho, os elementos do grupo 1 e grupo 2, não vai número romano. Só que o problema é que nós temos exceções. Nós temos aqui o zinco e a prata. Nós temos dois elementos. Não, é a prata e o zinco, eu inverti, pessoal. Primeiro é a prata. É a prata e o zinco. Ó, então nós temos exceções. A prata e o zinco são representativos, são de transição, mas obedecem às regras dos representativos. E aqui também nós temos dois, o PB e o SN. E não está mais ou menos aqui. Mas sabe que eu não escrevi isso? Se eu não escrevi, eu arrumo um slide depois e mando para vocês arrumadinho, tá? Aqui eu falei do hidróxido de amônio, ó. Porque eu não consegui fazer o desenho direito para explicar. É porque tem a regra dos representativos e a regra dos de transição, tá? Então, mas depois eu falo, eu vou ver se está no próximo slide. Então, aqui está o único cátion que não está na tabela periódica, o único que não é metal. Então, cuidado, o hidróxido de amônio, amônia é NH3, o NH4 é o íon amoníaco, o íon amônio, tá? Então, não é hidróxido de amônia, é hidróxido de amônio, então tem diferença. Então, o íon amônio, o íon amoníaco, não é metal e forma uma base, mas forma uma base covalente. Então, aqui, ó, eu usei outra regra, eu usei uma outra forma de representar a nomenclatura. Tá? Então, ó, nomenclatura de cátions com carga fixa. Quem tem carga fixa? Aqueles lá, ó, grupo 1, grupo 2, prata e zinco. Ó, tá aqui, ó, grupo 1 e a prata, grupo 2 e o zinco e o cádmio, e o grupo 3. E quem tem carga 3, o alumínio e o bismuto. Então, a gente só vai usar hidróxido de nome do elemento. Lá nos óxidos, a gente dizia óxido de nome do elemento. Aqui é hidróxido de nome do elemento. Então, nós vamos ter, ó, o hidróxido de zinco, de prata. Não importa que eu tenho 2 aqui, eu não vou botar o número romano. Não importa que eu tenho 3, eu não vou colocar o número romano. Por quê? Porque eles têm carga fixa. Então, eu vou usar hidróxido de parará, nome do elemento. E esses caras aqui são de transição. Todos os demais são representativos. Os únicos de transição com carga fixa, gente. Os únicos de transição com carga fixa, tá? Porque os representativos, ó, representativo, representativo, representativo. Então, transição de carga fixa. Depois, nós temos os de carga variada, que são os metais de transição, tá? Então, quem são? Ó, são aqueles lá que eu falei para vocês, ó. Tudo metal de transição, menos esses dois, ó. Sempre troca. Tem 2 de transição que tem carga fixa e 2 representativos que tem carga variada, infelizmente, tá? Então, hidróxido de, nome do elemento, mais o número de OH em algarismos romanos. Aí sim, a gente tem que colocar, ó, não existe só hidróxido de ferro. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido de níquel 3, hidróxido de cobre 1. Tenho que botar o 1, apesar de saber que tem um OH, mas eu tenho que botar o número 1. Hidróxido de estanho 4. Só que aqui, ó, é aquele mesmo caso que a gente falou lá do maiorico e menoroso. O que acontece? Ó,
Eu vou tirar o D daí, ó. Eu tiro o D. Não é hidróxido de ferroso, fica hidróxido ferroso. E aí, porque esse aqui é a carga menor. O níquel é a carga maior, ó. Então, hidróxido niquélico. Fica meio estranho, né? Mas é niquélico. O cobre é o menor, então é o oso. Hidróxido cuproso. O estanho é mais 4, é a carga maior. Então, hidróxido... Opa! Só um pouquinho. Só um pouquinho. Hidróxido, como é que fica? Estânico. Porque é carga maior. Ó, esse é carga menor, esse é carga maior, esse é carga menor e esse é carga maior. Para ser hidróxido estanoso, teria que ser, ó, SNOH2, tá? E é isso de bases, gente. Não tem muita coisa de bases, era só isso. Classificação e reações eu acho que vai vir no próximo livro, tá? Então, a gente continua bases depois. Então, aqui era só nomenclatura. Tudo bem com a nomenclatura das bases? Alguma dúvida, alguma pergunta? Porque daí agora eu já vou para os sais. Não? Então tá. Sais, pessoal. Tudo certo, perfeito. Sais. Estou lá na página 539. Pessoal, qual é a formulação de um sal? O sal é proveniente de uma reação de neutralização, onde a gente diz que um ácido reage com a base formando sal e água, tá? Ou base com ácido formando água e sal. A ordem dos fatores aqui, ó, a ordem dos fatores aqui não altera o produto aqui, tá? Mas é ácido e base forma sal e água. Então, os sais são formados disso. Por isso que a gente estuda ácidos e bases primeiro, né? Bom, enfim. Lembrando que ácidos começam com H, menos água, água oxigenada, os ácidos inorgânicos. As bases terminam com OH. E os sais, eles não têm uma identificação que os caracteriza. Ah, por exemplo, termina sempre com tal coisa, começa sempre com algum elemento. Não. Então, os cátions e ânions são bem variados. Então, na realidade, a gente não tem uma coisa que caracteriza a identificação dele. Mas a gente sabe que tem cátion e ânion e que são provenientes dessa reação aí. Continuando. Então, exemplo, ó. O que acontece? Vocês vão ter um ácido e uma base, como é que vocês vão formar a água? A água é proveniente do hidrogênio. Ó, por exemplo, eu tenho 2 hidrogênios nesse caso, ó. Eu tenho 2 hidrogênios. E aí eu tinha um OH, mas eu tinha que colocar um 2 na frente, tem que fazer o balanceamento. 2 OHs. Para formar, ó, 2 águas, ó, 2 águas. A gente não pode esquecer que na neutralização total, existe a neutralização total e a neutralização parcial, tá? Na neutralização total, que é o que a gente está vendo aí nesses 2 exemplos, o número de hidrogênios tem que ser igual ao número de OHs e vai dar igual ao número de águas. Então, eu tenho 2 hidrogênios, 2 OHs, 2 águas. 2 hidrogênios, 2 OHs, 2 águas. Então, não esqueçam, o número de hidrogênios tem que ser igual ao número de OHs, isso vai gerar o mesmo número de águas. Quando não for igual, vocês têm que fazer o que a gente chama de balanceamento. Daí a gente começa... As primeiras reações que a gente aprende no ensino médio são as reações de ionização e dissociação. Depois a gente vai para as de neutralização, depois a gente vai para as reações inorgânicas, síntese, análise, dupla troca, simples troca e assim sucessivamente. Tá? Então, aqui a gente já começa o acerto de coeficientes. Então, quando vocês não tiverem o mesmo número, tem que igualar para formar o sal. Então, eu posso ter um sal com 3 elementos, eu posso ter um sal com 2 elementos. Ele pode ser oxigenado, ele pode não ser oxigenado. Ele pode ser um metal na frente ou não, porque se for uma base covalente, eu vou formar sais covalentes, vou sim. Então, cuidado, né? Eu posso dizer assim, no geral, os sais são iônicos. Por quê? Porque eles pegam o cátion da base, e o ânion do ácido. O cátion da base e o ânion do ácido. Esse é o sal. O sal é formado
Pelo cátion da base e o ânion do ácido. Então, a gente vai pensar, mas o cátion da base é sempre metal, então sais são compostos iônicos. Mas a gente tem que cuidar que existe uma base covalente. Então, todos os sais são iônicos? Não. Mas todos os sais formam soluções iônicas? Sim. Porque formam íons, tá? Então, ó, o sal é o cátion da base mais o ânion do ácido. Nomenclatura. Daí aqui a nomenclatura é assim, pessoal. Duas formas. Não vai dar para decorar uma lista imensa de sais, tá? Então, na realidade, ou a gente domina ácidos, aí ou vocês dominam aquela nomenclatura de ácidos e troca a terminação. Então, a gente troca a terminação, né? Ó, essa aqui. Mas para isso tem que dominar a nomenclatura de ácidos. Daí depende da forma como vocês vão escolher estudar. Então, todo ácido terminar com oso, a gente vai substituir por ito. Todo ico, todo ácido que termina... Isso aqui é terminação, eu deveria ter escrito aqui, tá? Terminação. Termina com ato. Tudo que for hídrico vai ser eto. Vocês nunca aprenderam nenhuma frasezinha? Para lembrar? Lá no colégio? Qual foi a regrinha que vocês aprenderam no colégio para aprender nomenclatura de sais? Sim, qual era? É teimoso ou famoso? Que é isso? Essa eu não sei. Que é essa Eds aí? Ah, sim! Essa mesmo ficou ótimo. Isso aí. Na realidade, pessoal, eu costumo falar que vô Fidrico tinha um neto que viu um teimoso mosquito no bico do pato. Ou um famoso, tem gente que diz famoso mosquito no bico do pato, um diz teimoso mosquito no bico do pato, mas é o do mosquito, sim. Ótimo, Dá. Então, pode ser vofidrico, ó, ou seria vofídrico no caso, né? Por causa do hídrico. Vofídrico tinha o neto que viu um teimoso mosquito no bico do pato. Então, eu acho que é a regra tradicional e vem nos acompanhando há anos aí. Ou eu vou falar para vocês. Se vocês pegarem as provas dos últimos anos, vocês vão ver que giram em torno dos mesmos ânions. Então, esses que eu destaquei aqui, ó, são os que vão aparecer. Os outros talvez apareçam. Esses não, esses vão aparecer. Não tem uma prova que esses ânions não apareçam, ou um ou outro, ou dois deles, ou três deles. Quem são eles? Eu chamo eles de pocossono. Esses ânions vão aparecer. Não estou dizendo que talvez, não. Esses aparecem sempre. Quem são eles? O fosfato, por quê? Porque ele vem do ácido fosfórico. Então, o ico substitui por ato, fosfato. Esse aqui, ó, vem do ácido carbônico. Então, ele vira carbonato. Então, esse aqui é o íon fosfato, é o íon carbonato. O H2SO4 vem do ácido sulfúrico. Então, o ácido não é sulfurato, viu? É sulfúrico, porque ele vem de sulfur. A gente tira o UR sempre para ser sulfúrico, vira sulfato. O NO3, ele vem do ácido nítrico. Nossa, olha, mosquito odioso, te mato, te pico, te meto no vidro. Nossa, eu nunca disse essa frase. Eu acho que eu não saberia decorá-la. Mosquito odioso, te mato, te pico no vidrico. Nossa! Então aí, ó, escolha uma regrinha aí, mas alguma coisa ficou do professor ou da professora de vocês. Ótimo, Iago. Então, não sei o que é melhor, o que é pior ou o que é melhor, se é a minha. Ai, sério? Eu não aprendi essa e talvez por eu não ter aprendido essa, eu ensino a que eu aprendi.
Que nem aquela... Vocês não decoraram uma frase que dizia o seguinte, ó. Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pelado. Nunca decoraram essa frase? Vocês sabem que frase é essa? Fui ontem no clube, briguei e saí correndo pelado. Isso, na verdade, não é bem de eletronegatividade, né? Poderia, mas tem uma ordem ali no meio que é trocada, mas é por causa das reações de substituição. É muito bom. Ah, muito bom. É isso aí. Ah, então são essas frasezinhas aí, esses macetezinhos que não adianta saber nada, não adianta saber as frases, não saber usar, né? E esse aqui vem do ácido nítrico, que ele é chamado de nitrato, tá? Então é isso aí. Então eu acho que assim, ó, sinceramente, se a Adriana vier me perguntar, ou outro aluno, né, falei de ti porque tu falou dos ácidos. Tu quer escolher alguma coisa para estudar, para memorizar? Esses aqui tu cola aí um post-it no teu quarto e aí, ó, memoriza. Esses aí vão cair. Não existe uma prova da URGS que não tenha esses ânions, tá, gente? Não existe. Então, esses ânions aí são fundamentais. Esses aqui são as origens, tá? Então, esses aqui são outras origens, ó. Esses aqui, ó, pocossono, os ácidos importantes e os íons importantes. Olha esses ácidos aqui, tá, pessoal? Esse aqui é o mais 7, mais 5, mais 13 e mais 1. Então, ele vem do... Esse cara vem do ácido perclórico. Então, ele vai formar esse aqui, tira o hidrogênio, fica assim. Então, esse aqui é o íon perclorato, porque vem do ácido perclórico. Então, eu escolhi alguns outros, tá? Esses são os the best, os melhores, os que precisam. Esses seriam, assim, que os diferentes que às vezes aparecem. Então, ó, eu botei de cor diferente o prefixo do ácido e o sufixo do ácido, tá? Do ácido não, do sal agora, né? Porque o ico, perclórico, vira ato, perclorato. Esse aqui é só o clórico. Se ele é só esse é o ácido clórico, ele vai virar clorato. Esse é o ácido cloroso, vai virar clorito. Esse é o ácido hipocloroso, vai virar o hipoclorito. Porque, ó, vocês já devem ter ouvido falar em hipoclorito de sódio. Sim, não? O que é o hipoclorito de sódio? Então, esse ânion aqui é importante, ó. Até da aplicação dele. Quem é o hipoclorito de sódio, gente? João, quem é o hipoclorito de sódio? Aí eu sabia que ele ia falar. A água sanitária, isso mesmo. Então, ó, tu pensa assim, não tá naqueles ânions importantes, mas assim, depende da aplicação das funções inorgânicas, né? A gente precisa. Então, é a água sanitária, não esqueçam, tá? Então, vem do hipoclorito de sódio, ó, o ânion é esse. Agora, pessoal, vou dar uma dica para vocês. Imagina se vocês soubessem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esses 8 só, tá? Eu vou memorizar só esses 8. Aí, pessoal, vocês veem aqui, ó, o cloro tá no mesmo grupo. Deixa eu ver se eu botei um slide. Não. O cloro tá no mesmo grupo do bromo e tá no mesmo grupo do iodo. Tá? Então, se vocês substituírem o cloro por BR, vai ficar perbromato, bromato, bromito, hipobromito. Se vocês substituírem por iodo, vai ficar periódico não, periodato, iodato, iodito, iódico. Então, iodito, não iódico, iodito. Nossa, até fica confuso, ó. Periodato, iodato, iodito, hipoiodito, tá? Então, a gente pode substituir e aí a gente já passa a saber 4, 8, 12,
16 ácidos, 16 ânions. Olha, é muito ânion, né, gente? Muito ânion. A gente até teria um ânion, ó, orgânico, que também aparece com frequência, ó. Anotem aí num cantinho. O Paulo Silva já deve ter falado desse cara para vocês. Como é que é o nome desse ânion aqui? Do ânion. CH3COO-. Aparece com muita frequência também. Quem é esse ânion? É que ele é um ânion orgânico. Esses todos que eu listei no slide são ânions inorgânicos. E esse tem os carbonos. Como é que é o nome desse ânion, João? João Vitor. Como é que é o nome desse ânion? Gente, esse aqui é lá do Paulo. Vamos lá. Tainato tá aí. Iago, como é que é o nome desse ânion? Tá, calma. Na realidade, ele é proveniente do ácido acético. Não, carboxilo é a função orgânica. Do ácido, eu tô falando do ânion. Vocês já estão no ácido, vocês estão lá na origem. Então, não é um éster. Não, tá piorando. É um ácido, não é um éster. Vamos voltar. Alguém falou lá, ácido acético. Eu pego o ico e substituo por quê? Ato. Então é só pegar lá a nomenclatura de quem do Iago diz, ácido acético. O ico vira ato. Então vira acetato. Esse aqui é o íon acetato, gente. Acetato de sódio, acetato de potássio, os acetatos todos dos metais alcalinos, tá? Então esse aqui também é um ânion importante porque ele vem do ácido acético, que é o vinagre. Então, na realidade, assim como eu falei lá do hipoclorito... Ué, o que eu fiz aqui? Assim como eu falei do hipoclorito, eu estou falando do íon acetato, porque vem do ácido acético. Ah, mas tu não falou do ácido acético? Sim, porque ele é um ácido orgânico. Só que ele aparece no meio dos compostos aqui sempre. Então, cuidado, acete vem de 2 carbonos, por isso acetato, tá? Porque o nome oficial, na realidade, agora que eu estava pensando, o nome oficial é ácido etanoico, né? E na realidade o íon não é, e o íon é o íon acetato. Então, cuidado, né? O nome oficial do ácido acético é ácido etanoico. Só que et são 2 carbonos, só que a gente pode usar acete. Então, tudo que aparecer acete são 2 carbonos. Tudo que aparecer forme é um carbono, formiato, formol, fórmico, entendeu? É um carbono. Forme é um carbono, acete, 2 carbonos. Então, esse é o íon acetato. Ok. Então, sabendo esses aí, mais o íon acetato, vocês vão ter 17 ânions, bem tranquilos para saber. Eu acho que não tem nada de muito mistério. Aí, pessoal, o que aconteceu? Aqui no livro de vocês, eu não lembro a página, ele dá uma sugestão de como é que se monta as fórmulas dos sais e a gente dá o nome, tá? Então, a gente dá o nome do sal de trás para frente, né? É o nome do ânion, de nome do cátion. Então, olha só, a gente vem dar o nome do ânion, de nome do cátion. Hipoclorito de alguma coisa, clorito de alguma coisa, acetato de alguma coisa, carbonato de alguma coisa, tá? Então, uma sugestão que o livro traz aqui para vocês, ó, descobre a carga do ânion, ó, íon carbonato, vem do ácido carbônico. E aí ele dá aqui a nomenclatura. Lembrando que isso, eu acho que já deve ser mais básico para vocês, porque a gente viu isso em ligações químicas. Nas ligações químicas, a gente viu a fórmula da ligação iônica, de metal com um ametal. Só que aqui a gente tem um ânion formado por 2 elementos, mas não tem problema, a soma de cargas positivas e negativas tem que ser 0.
Então, cuidado quando eu falo aqui, ó, quando eu dou o nome dos ânions, ó, nome, vocês precisam obrigatoriamente saber as cargas, não é só saber a fórmula, tem que saber a carga toda, ó, tem que saber as cargas. Por quê? Porque vocês vão ter que cruzar, porque a soma de cargas positivas e negativas tem que ser zero. Então, por exemplo, se vocês pegarem aqui o Ca, que é mais 2, né? Aqui tu não precisa cruzar, tu vai ter o CaCO3. O CaCO3 vai ter o carbonato de cálcio, porque a soma de cargas positivas e negativas deu zero. Agora, se tu tiver aqui o Ca mais 2, aqui tu já não tem soma zero. Então, tem que usar a regra da tesoura, cruzar. Tu vai ter que ter 2 íons nitratos para um cálcio, nitrato de cálcio, e assim sucessivamente. Tá? Então, essa é a sugestão que traz, o livro de vocês traz várias sugestões de nomenclatura. Ó, ele cruzou aqui porque o sódio era mais 1, e o íon carbonato é menos 2. Esse é o carbonato de sódio. Depois, pessoal, eu acho que no próximo livro de vocês traz as aplicações. Depois a gente vai falar das aplicações, para que serve, etc. Ó, metal cálcio com o ânion do ácido clorídrico. O cálcio é grupo 2. O cálcio é grupo 2. Tá aqui o cálcio grupo 2. E o cloro menos 1. Tem que cruzar. Cloreto de cálcio. O alumínio, carga mais 3. E aí, pessoal, aqui ó, ele vem do ácido nítrico. O nítrico é menos 1, vem do íon nitrato. Então, nitrato de alumínio. Olha só, o livro de vocês traz a sugestão de fazer a reação, ó, mas não precisa, vocês sabem que não precisa. Não precisa fazer toda a reação. Ah, eu pego o ácido, pego o óxido, descobre. Não tem necessidade nenhuma. Tá? Eu acho essa sugestão bem mais complicada, bem mais complexa. Pega o ânion, domina ânion, que é mais fácil. O ânion dos sais, que é bem mais fácil. Pega o cátion, alumínio e cruza as cargas. Essa é a maneira mais simples aqui, do que ficar fazendo tudo isso. Ó, ácido fosfórico, daí tu vem. Quem é o ácido fosfórico? Esse cara aqui, ó. Imagina se tu vai ter que decorar o óxido dele, não tem necessidade. Então, pega só o ânion dele, ó, menos 3, esse cara aqui é menos 3. Então, cruza, esse aqui é o fosfato ferroso, ou cuidado, né? Os outros a gente não colocou número romano. Esse aqui poderia ser o fosfato de ferro 2, porque a carga do ferro era mais 2. Então, fosfato de ferro 2 ou fosfato ferroso. Deixa eu limpar tudo isso. Férrico, ferro é mais 3. O sulfato, o S é menos 4. Ai, por que será que eu não botei ali? Ah, tá aqui. Então, cruza. Esse aqui é o sulfato de ferro 3, ou sulfato ferroso. Não botei o nome do cara. Mas tá tudo no livro de vocês, tá? Hipoclorito de cálcio. Quem é o hipoclorito de cálcio? O hipoclorito, por isso que eu disse, ó, é mais fácil saber o ânion, ó. Quem é o cálcio? O Ca mais 2. Cruza e descobre lá o hipoclorito de cálcio. E assim sucessivamente. Aqui tá a lista, ó, dos principais. Daqui, deixa eu ver se tem mais coisa. Não. Daqui, ó, pessoal, o que eu falei para vocês, ó? O sulfito, sulfato, nitrito, nitrato, o hipoclorito, clorito, clorato, perclorato, ó. O hipobromito, bromito, bromato. Cadê o perbromato? Deveria estar aqui, perbromato. Depois o hipoiodito, iodato, periodato. Aqui, não. Aqui, ó, o fosfato, tá aí o ânion e o íon amoníaco. Os demais, não tem. Eu não acredito que tenha necessidade de saber. E aí já tem uma lista bem grande. Tá? Na página 542, usem o marca-texto ali. E outra, pessoal, à medida que vocês vão fazendo exercícios e tal, vocês vão acabar memorizando. E tem gente que já, de repente, até sabe de cor de outros anos e tal. Opa, fechei. Fechei por quê? Porque eu acho que acabou. Ó. Aí, encerramos aqui, ó. Deixa eu ver se tem mais. E encerramos aqui, pessoal, o nosso livro. Ó. Aqui a gente encerra o nosso livro 2.
E aí, pessoal, muita coisa, muito difícil. Tem os exercícios do livro, só que eu não tô com o livro aberto aqui. Tem um exercício, pessoal, que eu dei uma olhadinha lá. Não sei se vocês têm alguma dúvida em algum exercício. Se vocês tiverem também dúvidas individuais, pessoal, me mandem lá no... Eu não sei se vocês conseguem me mandar. A gente tem grupo no Facebook? Não me lembro. A gente tem ou não tem grupo no Facebook? Tem, então, qualquer coisa vocês me mandem lá. Qualquer dúvida individual que vocês tenham. Mas assim, ó, eu dei uma olhadinha no livro de vocês, eu até tinha anotado o número do exercício, mas eu não achei aqui na minha... Não achei. Era um que falava, pessoal, do ácido fosfórico. Eu não sei qual é o número. Falava do ácido fosfórico que a questão correta falava que o fósforo tinha o octeto expandido para 10 elétrons. Eu não me lembro se vocês fizeram esse exercício. E era uma questão adaptada. Tipo, eu achei meio forçado aquela questão ali de dizer que o fósforo tem o octeto expandido ou com 10 elétrons. Por quê? Porque mesmo que ele compartilhasse, gente, os elétrons com oxigênio, lembrando que o fósforo é esse aqui, ó. Deixa eu voltar aqui, ó. Ó, eu tô falando disso aqui, ó, quer ver? Ó, imaginem vocês têm o fósforo, eu tô falando desse ácido, de um exercício que é uma questão adaptada, que fala do ácido fosfórico. Eu não lembro qual é a questão, mas eu li a semana passada, acho que alguém me perguntou, e aí eu... Peraí, quem é que tá me chamando aí? Que eu vi que apareceu alguma coisa aqui. Ah, isso aí. Ah, não sei se é, mas deve ser, porque eu não tenho livro físico, gente, e ele tá fechado aqui no meu... Eu fechei aquela hora que estava me dando problema na internet, eu achei que era... Ele é uma questão adaptada da PUC, é isso, Tainá? Do Paraná? Então é essa questão mesmo, olha só. Ela fala do octeto expandido, mas olha só, deixa eu mostrar para vocês como é que é a fórmula para vocês entenderem por que de eu achar forçada aquela questão. Olha só. Quando tu tem 3 elementos, o fósforo é o elemento central, e aí o oxigênio é o mais eletronegativo, fica em torno do átomo central, tá ok? É isso que acontece. O hidrogênio, ele é apaixonado pelo oxigênio. Então, o hidrogênio se conecta ao oxigênio. Qual deles? Qualquer um, tá? Eu escolhi esses 3. E aí tu vai fazer o compartilhamento de elétrons. O fósforo tem 5 elétrons. Deixa eu botar os elétrons aqui do fósforo, peraí. Peraí. Vou botar aqui, tem 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5. O hidrogênio tem 1 elétron, cada um. O oxigênio tem 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí, deixa eu só fechar isso aqui. E aí, olha aqui o que acontece. O hidrogênio vai se ligar a esse oxigênio vai se ligar ao fósforo. Esse fósforo vai se ligar a esse oxigênio e esse vai se ligar aqui. Aí esse vai se ligar aqui e esse vai se ligar aqui. O que aconteceu agora? Olha aqui. O fósforo está estável, tá? Está estável. O que a gente sugere sempre a nível de ensino médio e tal? O que o fósforo vai fazer aqui, ó? Vai fazer uma ligação dativa, tá? Tudo bem, ele faz uma ligação dativa. Então, ele está estável com 8 elétrons. Ele não usa os elétrons do oxigênio para estabilizar. Então, por que o octeto dele vai ser expandido? Ah, não, mas ele faz uma ligação dupla, tá? Então, tem bibliografias que dizem que o fósforo não faz essa dativa, tá? Aí eu vou pegar a nível universitário. O fósforo vai fazer uma ligação dativa. Não vai fazer dativa, ele vai fazer uma dupla aqui e uma dupla aqui. Aí sim ele teria um 5
6, 7, 8. Ele teria o 5 dele. O 5, 6, 7, 8, 9, 10. Mas, de qualquer forma, mesmo sendo essa ligação dupla, mesmo que seja sugestão de ligação dupla, pessoal, quem é mais eletronegativo? O oxigênio. Então, estes elétrons aqui, eles estão deslocalizados para uma nuvem eletrônica para cá, ó. Esse é o polo negativo. Os elétrons do oxigênio não estão deslocados para o fósforo. Os elétrons do fósforo que estão deslocados para o oxigênio, vocês me entendem? Então, assim, eu achei melhor falar dessa questão porque eu achei meio forçada essa expansão aí que, na prática, aqui vendo com conteúdo de eletronegatividade, com tudo, não tem como o fósforo estar com seu octeto expandido, entendeu? Mas é que as outras são um absurdo, entendeu? As outras é que são... Como é que a gente coisei aqui? As outras é que são... que não poderiam ser. Então, era só isso que eu queria comentar. Tá? Então, eu acho que era a única questão, acho que teria um probleminha maior. As outras eu acho que estão bem acessíveis para vocês. Tudo bem, pessoal? Aí, deu para entender mais ou menos o meu comentário aí desse exercício? Não sei se vocês tinham achado estranho ou não. Ou daqui a pouco vocês passaram batido porque viram que as outras alternativas eram muito erradas. Só que o importante não é só marcar a certa, é saber por que aquela ali é a certa, entende? Então, não sei como é que foi essa adaptação aí, não. Para mim não soou muito bem, achei meio forçada essa questão adaptada. Tudo bem então, pessoal? Previsão do livro 3, vocês têm? Vocês já começaram o livro 3 com alguém? Não? Ah, o online, entendi. Pois é, eu não sei quando é que vocês vão receber, só que eu vou ter que começar ele online também na semana que vem. Aí a semana que vem a gente vai continuar e eu tenho que ver qual é o livro, o que tem, mas eu acho que é continuação de funções inorgânicas, tá? Disponibilizei já esses slides para vocês, não lembro. Precisam, não precisam? Tá, eu vou ver se eu acho. Eu não sei por que eu não lembro do grupo do Facebook de vocês, mas eu vou botar lá, eu vou procurar. Coloco sim, Adriana. Então tá, gente, vou disponibilizar esses slides para vocês. Ah, isso aí, Conecta Med, tá. Vou olhar ali, vou postar agora já no finalzinho da aula. Aí vocês vão ter todo o módulo pronto, vocês vão ter aí. Todo não, acho que não, acho que só o último módulo. Módulo 6, vocês vão ter todos aí, os NOx, óxidos, nomenclatura de ácidos, de bases e de sais. Tá? Vou botar tudo junto. Tá bom, gente? Um bom início de junho para todos nós, um bom início de semana para vocês e nos vemos na semana que vem, daí a gente vai com o livro online. Qualquer dúvida, pessoal, que vocês tenham, me mande lá no Messenger, no privado do grupo, que eu sempre respondo. Tá ok? Um beijo para vocês e até a semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, Tainá. Obrigada. Abraço, Dá. Tchau, tchau.